Olá, tudo bem? Eu entrevisto para a TV Afiada o ministro Ciro Gomes, que foi ministro 2 vezes, ministro da Fazenda do governo Itamar, ministro da Integração do governo Lula e agora candidato a presidente da República pelo PDT, o partido de Leonel Brizola. Nós vamos tratar nessa entrevista de assuntos centrais da campanha dele, teses principais, e eu quero começar com aquela que é talvez a mais rumorosa, que é a questão do SPC. Ele disse, eu vou tirar você do SPC. Aí eu pondero, como diz aquele famoso pensador tucano, não existe almoço de graça. Eu pergunto, ministro, explique, por favor, quem vai pagar a conta se o senhor tirar todo mundo do SPC que precisa sair? Quem vai pagar a conta é o próprio devedor. Porque não se trata de dispensar imposto nem de botar dinheiro público. É simplesmente um refinanciamento de dívidas que hoje alcançam um padrão médio de R$ 4.200 e que tem de 80 de cada R$ 100 desses R$ 4.200 abusos do nosso proverbial sistema financeiro. Juro sobre juro, multa, correção monetária, taxa de permanência e outras aberrações. Quando o Serasa faz um leilão, ele já consegue, o cidadão individualmente, isolado, sem a proteção de ninguém, ele consegue um desconto de até 80%. 70% é o mínimo. Onde é que não está viabilizando? É porque o saldo que fica, se descontar 70%, R$ 1.200, Sim. O cidadão não dá conta de pagar. Qual é porque quase 80%, Paulo, isso é que é a tragédia no Brasil. Sim. Quase 80% das pessoas humilhadas com esse constrangimento são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. E são 63 milhões de brasileiros. 63 milhões. E eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Isso entrou, né, quem transformou a proposta de SPC, SP Ciro, os meus adversários, porque tem horror a tudo que é para pobre. Quando eu fui estudar, eu percebi que o principal motor de ativação do desenvolvimento econômico, em direção a emprego, salário, imposto, para dizer onde é que vem o dinheiro para pagar a conta, né, para enfrentar a segurança, a saúde, a educação, é o consumo das famílias. E no Brasil, o consumo das famílias está absolutamente estrangulado por 3 números absolutamente chocantes. Primeiro, 13 milhões e 700 mil desempregados. Segundo, 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para a informalidade, sem renda regular. Sim. E terceiro, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Mas vamos explicar para o nosso espectador que ainda não é cirista. Como que o próprio endividado paga a dívida sem se encalacrar de novo? Ele não pode se encalacrar de novo. Isso tem um programa de educação financeira, tem um conjunto de políticas que vem junto para a geração de emprego, enfim, é uma fração de um programa amplo que eu estou chamando de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Essa parte do programa foi segregada pelos meus adversários e eu resolvi brincar com eles, porque eu estudei, é bem concreto. Como é que funciona na prática? Eu faço um leilão, governo, né? Uma vez eleito, eu chamo todos os credores para um leilão. Quem der desconto maior, entra primeiro. Então vamos supor que eu consiga só o desconto que qualquer um consegue no Serasa. Eu derrubo a dívida de 4 Tá, o senhor faz o leilão com os bancos? Com crediário, com bancos, com cartões de crédito. Cartões de crédito, claro. São os grandes... Quem são os principais credores? Cartões de crédito? Cartões de crédito e crediários. Tá. E no limite os bancos. Claro. Esse é o grande problema. Então o senhor chama eles para conversar? Eu faço um leilão público. Né? Já está anunciado, todo mundo sabe o que eu estou pretendendo, e eu faço um leilão público. Entendi. Quem der um desconto maior, com a mediação do governo, vai primeiro. E se ele der só o que ele já deu no descontão do Serasa, ele vai me dar 70%. Mas é evidente que com a força do governo eu consigo derrubar isso do cartão de crédito para 95%. Claro. Porque eu fui espionar os leilões. Passei um ano vendo essas coisas. Fui espionar os leilões. O abuso no cartão de crédito é tão grave que eles estão dando desconto de 95%. Bom, estão cobrando juros de... E eu estou com 486% ao ano. E juros sobre juros. Isso e multa, mesmo. E taxa de permanência. E o cidadão tirou um crediário para comprar um forno de micro-ondas por 350, 400 reais e de repente está devendo 2.500. E ele perdeu o emprego. E ele simplesmente não está entendendo o que houve com ele. Claro. Está se sentindo absolutamente humilhado, porque o povo brasileiro é bom pagador, o pobre preserva muito o seu nome. Claro. E é uma humilhação, é uma indignidade para além de ser um assunto macroeconômico. Se fosse 1 milhão de pessoas, o problema é de cada um. Claro.
deu passo além da Estamos perna. falando de 63 milhões de brasileiros. Metade da população do Brasil. Então é um problema que não será resolvido sem uma mediação do governo. Deu grande desconto, vai primeiro. E por cá, por baixo, eu chamo as menores dívidas. Ele se reúne com 5 ou 10 amigos, que podem estar também inadimplentes ou não, e eles vão se avalizar reciprocamente. Isso é uma prática que nós já introduzimos há uns 10 anos atrás no Banco do Nordeste. Lá no Banco do Nordeste. Chama Crédito Amigo. E chama aval solidário. Como é que funciona o Crédito Amigo? Funciona assim, juntamos eu, você, né, 5 amigos, e vamos lá, eu vou assinar para você um aval. Tá. Quando a gente aluga uma casa, a gente arruma um fiador. Isso. Né? Quando o rico quer fazer uma coisa, ele dá a casa em calção. O pobre não tem. Então, qual é a ideia que nós achamos correta? 5 amigos se reúnem e eles vão solidariamente avalizar a operação. Então, mas o toque mais importante, Paulo Henrique, é que estruturado em até 36 vezes, a prestação fica em R$40 com juros de 12% ao ano. Ou seja, que maravilha. O banco ganha dinheiro. O banco ganha. O banco, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que é que eu vou botar para fazer. Eu derrubo o juro de 550% para 12%. Isso é em 36 meses. Em até, conforme o gosto do freguês, até 36 meses. Se eu faço em 36 vezes, 1.200 dividido por 36 dá R$35. Claro. Botando R$5 por prestação de juro, fica R$40. Se nós nos juntarmos 5 para avalizar e naquele mês, um dos 36, você não dá conta de pagar, nós outros 4 dividimos os R$40, dá R$10 para cada um e vamos atravessando, uns ajudando aos outros. E aqueles lá de baixo que não puderem pagar... Isso de comunismo. Como? Estão chamando isso de comunismo. Eita ferro. Bom, o senhor foi falar em fusível no Jornal Nacional, a Renata achou que o senhor ia usar um fuzil, então cuidado. Mas agora eu entendo sim, então. Lá embaixo na pirâmide, aqueles mais necessitados não puderem... R$500 de 500. Sim, aí eles podem chamar 5 amigos e fazer uma calção solidária, como no Crédito Amigo. Não está nem um centavo. Eu sei. Não. Assina o devedor, assina os 4 ou 5 ou 10 avalistas, conforme o camarada faça, e na mesma hora a gente dá baixa dele no crediário. E ele vira um homem limpo. E quantas pessoas hoje já se beneficiam do Crédito Amigo? O Crédito Amigo eu não tenho um número, mas é muita gente. É coisa de milhão. É coisa de milhão, sem dúvida. E sabe quanto é inadimplência? 1,4%. Que maravilha. Por isso que eu sei que o povo é sério, bom pagador. Exatamente. O senhor falou aí que anda e vai bater nos bancos, né? De tudo no Brasil. E aí, como é que resolve isso? Essa é a parte que nós precisamos realmente botar a população para entender o que está acontecendo. No momento em que nós estamos conversando, o agronegócio brasileiro está perdendo renda de uns 3%. A indústria caiu de novo, mais quase 1%. O comércio fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos 3 anos. O desemprego explodiu, vou repetir, 13 milhões e 700 mil. A informalidade explodiu. Então, e o setor público falido. Então, a economia privada, a economia das famílias, a economia pública, toda indo por vinagre. Enquanto isso, sem que a grande mídia dê uma notícia, 5 bancos que concentram 85% de todas as operações no Brasil, essa é a irresponsabilidade que nós fizemos nos últimos 15 anos, eles tiveram um lucro anunciado de 41 bilhões e 600 milhões de reais no semestre. A grande mídia não noticia, mas a pequena mídia, como conversa fiada, noticia, ministro. É por isso que eu estou informado. E aí, eu recomendo ao povo se informar alternativamente. Não é sempre mas e aí, ministro, como é que vai enfrentar esses 5 gigantes? A gente tem que, para começar, agravar a competição. Porque, basicamente, nos Estados Unidos, para dar um exemplo capitalista, tem 5 mil bancos disputando o cliente. Como é que o banco disputa o cliente? Diminuindo a taxa de juros nos produtos e as tarifas dos serviços. Como os 5 se combinam, quem um cartel na mão deles. E o governo garante, pelo financiamento exorbitante, não é, com dinheiro público, da dívida pública, eles não perdem nunca, só ganham. Né? 41 bilhões e 600 num semestre ruinoso significa 83 bilhões de reais no ano. De onde é que está saindo esse dinheiro, se não das costas do povo brasileiro, da saúde pública, da educação, da segurança? Essa é a grande questão. Então, agravar a competição, tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel, que hoje eles estão lá, a força do governo, combinando, e fazê-los competir. Baixar o juro. Baixar o juro competindo, não é fazendo graça, contabilidade quebrando o banco. Mas é assim, custo de captação hoje é o menor da história, 6,5%, que é a Selic, da história recente do Brasil. Por que o juro na ponta é 41? Não tem explicação, é cartel. Funciona, não combinemos.
Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, já tenho conversado muito com os profissionais desses bancos, né? Eles dizem claramente que tem margem e começa isso. Não é suficiente. Eu vou regulamentar as fintech. Deixa eu ver se a gente ajuda quem não tomou notícia ainda. Hoje, com a digitalização da economia, estão surgindo no mundo bancos digitais. Que praticamente não tem branch, não tem agência, não tem maiores custos operacionais. Isso. Custos físicos. Nada físico. Então, eles têm condição de fazer muito agressivamente a competição em certos produtos financeiros, especialmente no crédito ao comércio, no crédito pessoal e tal. Hoje, eles são completamente sabotados pelo Banco Central a serviço do oligopólio. Então, eu entro regulamentando. Não, por acaso, o presidente do Banco Central é funcionário do Itaú. É o primeiro economista do Itaú. E como todo mundo sabe, empregado moderno nesse nível é sócio. Não que seja mal, não. Apenas recebe. Concretamente, não regulamenta as fintechs, é obstáculo, é confusão, é dificuldade e tal. Eu vou regulamentar isso. E especialmente no sul do Brasil, há uma tradição importante de cooperativismo de crédito. Eu pretendo estimular muito onde já existe. Foi onde nasceu o XP? Foi no Rio Grande do Sul. E agora é Itaú também. Agora o Itaú comprou. É isso. Então, veja bem, esse é o começo do processo. É o começo do processo. Se não for suficiente, temos que pensar em outras providências. Ou seja, o senhor pretende estimular a criação de bancos na internet para atender determinados mercados descontar duplicata e facilitar a vida do consumidor. Você descontando duplicata no Brasil a 1,75% ao mês. Nada disso se explica. Claro. Não é razoável. Como o senhor pretende trabalhar alguns dos programas criados no governo Lula e Dilma? Por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o FIES, que se tornou proibitivo. Esses três, digamos. Bolsa Família, Minha Casa e FIES. Tudo que é bom, nós no Brasil deveríamos nos acostumar a dar continuidade. Não faz sentido você fazer boas práticas, boas políticas, se interromper porque mudou o partido no governo. Claro. O Bolsa Família, simples e puramente, eu vou manter, ampliar, reforçar. Tenho uma honra de ter participado das reuniões que fundaram o Bolsa Família. No início do governo Lula. Que é um absurdo, vai quebrar o Brasil. Tudo que é para pobre no Brasil é assim. É isso. Para todo lado e tal. Aquilo, como dizia o senador Agripino Maia, é a Bolsa Vagabundagem. Não, é Bolsa Vagabundagem. É isso. As mulheres vão engravidar para ter mais Bolsa Família. Isso. Desatinos que acabaram produzindo o Bolsonaro. Né? E achavam que iam produzir o tucanismo. Produziram o Bolsonaro. Então, manter. O FIES é preciso dar uma olhada. Por quê? Porque ele foi expandido de uma forma muito pouco criteriosa. E hoje tem muito aluno enganado por arapucas por aí, que foram criadas e oferecem cursos absolutamente precários, sem nenhuma virtude ou qualidade, porque o FIES é dado incondicionalmente às avaliações de fazer. Então, já está com um déficit profundo, eu quero reestruturar também de forma responsável, trocar, inclusive, eventualmente, para alunos que estão encalacrados, o serviço civil comunitário. Como assim? Vamos supor que um jovem médico se formou com FIES, está devendo, não está dando conta de pagar. Ele pode trocar, no meu caso, voluntariamente, o serviço comunitário. Dá 6 meses de serviço no posto de saúde. Vai trabalhar no posto de saúde ou abata a sua dívida? Se quiser. Sim, não é compulsório, é claro. Exatamente. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Obras estão paradas. O Brasil tem 6.500.000 famílias sem moradia. Sim. 6.500.000. Característica, todas ganham abaixo de 3 salários mínimos a renda familiar. Sim. Portanto, nenhuma casa, qualquer que seja o preço barato dela, é acessível se o governo não fizer um programa. Tem que ter subsídio. Tem que ter subsídio. Evidentemente, isso aqui mata 2 coelhos importantes de uma cajadada só. É a casa, que é a dignidade da família, e é o emprego na veia, porque a construção civil é o único setor onde, antes de construir as reformas, sanear as contas públicas, estão quebrando o Brasil. A gente pode detonar empregando muita gente com maior dificuldade de qualificação, e é um setor que não precisa trazer do estrangeiro nenhum insumo. Não, está tudo aqui. Todo cimento, tudo a gente faz aqui no Brasil. Tem 40.000 obras paradas do Minha Casa Minha Vida. Pré-sal. Perguntas. O senhor vai tomar de volta? Vai restabelecer o regime de partilha? Vai preservar a distribuição percentual para educação e saúde? Vai restabelecer o conteúdo nacional? Sim. Tá ótimo. Eu fui deputado quando nós desenhamos a lei de partilha. E a lei de partilha é uma lei muito generosa. Ela não é uma lei xenófoba, ela não espanca capital estrangeiro, ela não inibe investimento. Ao contrário, ela tem uma proporção bastante modesta, não é, de garantir 30% apenas
para essas funcionalidades sensíveis à vida do povo brasileiro e ao futuro estratégico da nação. 70% podem ser negociados com empreendedores privados. Nesse dia da votação da lei na comissão, eu pedi a palavra, fiz uma fala defendendo, e eu disse que por muito menos daquilo o Mossadegh no Irã tinha caído. Claro. Não é outra. Uma das 3 razões centrais do golpe contra a Dilma é isso, é petróleo. Isso, é petróleo. E o Serra já tinha se comprometido com a Chevron de fazer a lei, e fizeram a lei ali nos primeiros dias do governo golpista. Exatamente. E eu, na data, portanto, eu não vou romper contrato, não estou desavisando ninguém, na data eu disse que se um dia eu tivesse influência no poder brasileiro, eu ia retomar de volta todos os campos de petróleo que o Brasil entregou ao capital estrangeiro, da revogação da lei de partilha para frente, com as devidas indenizações. Sim. O Brasil é um país muito sério, e não serei eu que vai romper nem violentar uma tradição de seriedade. Agora, indenizado, esse acervo volta para o Brasil e eu vou propor a reestruturação da lei de partilha e do conteúdo nacional. As pessoas devem saber o que é que significa isso. O que significa? O que significa isso é que você está obrigado nos contratos da Petrobras, de afretamento, de navio, de sonda, de tudo, de impor um conteúdo nacional, ou seja, produzido no Brasil, com a engenharia brasileira, dando emprego aos brasileiros, que aos milhões estão desempregados, com dinheiro que já está sendo gasto. Não faz nenhum sentido o Brasil ficar comprando navio dos estaleiros chineses ou de Singapura, isso não faz sentido. O senhor, por acaso, leu no Conversa Fiada a notícia de que a Lava Jato do eminente juiz Moro provocou 80 mil desempregados no estado do Rio de Janeiro por causa da indústria do petróleo? Itaboraí e Comperj. Tem um programa especial. Não, e os estaleiros também? Sim. Ali em Niterói. Itaboraí, Comperj. Niterói. Indústria naval. É isso. A Operação Lava Jato, que é, penso, importante para o Brasil se sinalizar no limite dela, não é? Uma virada de página na impunidade como prêmio para os bandidões do setor público e do setor privado, deve ser comemorado. Porém, este é o único país do mundo que pune empresas. Claro. Quem é corrupto são pessoas. Empresas não são corruptas. E aí nós destruímos. Olha, o Rio Grande, lá embaixo, no sul, Rio Grande, é a mesma devastação. Suape, em Pernambuco. Suape, em Pernambuco, é a mesma devastação. E no Rio Grande já tinham chegado as grandes plataformas, os grandes cascos, frações dos cascos, e essa gente canalha que nos governa, né, está vendendo isso como sucata. Exato. Comprado por bilhões, está se vendendo por milhões, no quilo. Exato. Então, esse é um país saqueado, Paulo Henrique, por todos os lados que você queira considerar. Não sei se o senhor sabe, mas o Conversa Fiada trata muito desse assunto. Claro que eu sei. Os juristas Gilberto Bercovitch, Valfrido Vardi e José Francisco Neto apresentaram ao então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, um projeto que preservava as empresas e punia os dirigentes executivos corruptos por um processo de venda de ações públicas. Claro. Venda pública de ações. Isso são práticas internacionais. Pacificadas. Exato. A América do Norte enfrentou a brutal crise de 2008, que na prática é uma brutal fraude. Sim. Né? O cassino da subprime. Isso. Foi uma brutal fraude derivada do afrouxamento né, das regras de compliance e de controle do sistema financeiro americano. Mas quando veio a crise devastadora, o governo americano entrou, protegeu as empresas. Claro. Tirou controladores, obrigou a vender, obrigou a entregar, botou todo mundo na cadeia e preservou as empresas. Eles inventaram até uma palavra, pré-privatização. Ou seja, estatizaram o setor. A Ford tinha quebrado. A Ford quebrou, eles estatizaram, sanearam e estão vendendo de volta. Claro. Na Europa, o caso mais eloquente é a Volkswagen. Sim. Que poucos anos atrás entrou num escândalo que podia ter engolfado a companhia. Claro. Puniram todos os dirigentes. Questão da poluição com óleo diesel. Da poluição e da fraude nos indicadores. E salvaram a empresa. O dirigente está punido. Está preso. E o Brasil não. O Brasil está destruindo uma memória técnica, uma engenharia, uma estrutura profissional absolutamente importante para o mundo. E agora esses canalhas contrataram 17 empresas estrangeiras para fazer obras a prazo de carga, mas estão lá 17 empresas estrangeiras no Comperj. Todas 17 enroladas em algum tipo de escândalo nas suas praças de origem. Exatamente. E aqui isso foi por carta convite. As nossas não foram convidadas, porque são corruptas. Carta convite, interessante. Bando de ladrão.
Muito bem. Como que o senhor pretende enfrentar um problema central também na sua estratégia, que é atingir tecnologia de ponta? O Brasil hoje é um grande exportador de commodities, virou exportador de minério de ferro, de petróleo e de soja, e nós abandonamos algumas atividades centrais nesse ponto. Temos agora esse exemplo assustador, não sei se o senhor concorda com esse adjetivo, mas é a venda de toda a tecnologia da Embraer a uma empresa que fornece para o Pentágono, que é a Boeing. O que o senhor acha disso tudo? Eu mandei uma carta para a Boeing, em inglês, e uma carta para a Embraer em português castiço. Sim. Em cearenseis, quase. Cearenseis. É humilde, mas é bastante claro e afirmativo. Diz o quê? E por isso eu começo a responder a sua pergunta. Diz que não é razoável, do meu ponto de vista, que um negócio deste nível de repercussão no destino estratégico e na questão da soberania nacional e da defesa se consume a menos de 45, 50 dias de um processo eleitoral em que nós estamos debatendo o futuro do país e, portanto, não só aquele ou aquela que vão liderar o país, mas que tipo de visão estratégica e de inserção internacional o Brasil tem. E encareço, portanto, peço ao fim, que esse negócio seja adiado até o fim das eleições. Para minha alegria, não creio que seja por minha causa, mas claro, o jornal Valor de ontem anuncia que eles resolveram adiar para depois das eleições. Ah, é? Porque que ótimo. Se fizer, eu vou desfazer. E alguém acha que hoje uma menininha muito... Por que o senhor desfaria? Veja bem, vamos lá. Só 8 países do mundo sabem montar um avião. O Brasil, à custa de muito sacrifício, muito dinheiro público, sabe, muito suor, Sim, muito patriotismo, muita dedicação. A Embraer, que vem do governo Costa e Silva. Pois é, nós aprendemos a montar um avião. E a partir daí nós somos, e ela é uma empresa privada. Não sou estatista necessariamente, mas o governo brasileiro tem uma Golden Share, que é uma ação especial que dá ao governo brasileiro esse direito que eu vou exercitar de vetar negócios hostis, né? Um takeover, quer dizer, uma tomada hostil de controle da Embraer. Isso é uma coisa também bastante compreensível lá fora. Aqui dentro é que a selvageria dos nossos entreguistas não tem limite. Então, primeira questão, a Embraer é a maior empresa do mundo em construção de aviões de médio porte. Sim. É a maior do mundo. Já começou a ganhar escala sozinha para esmagar esse mercado e ficar praticamente monopolista. Só quem competia com ela era a Bombardier, etc. Sim. A Bombardier já foi engolida. Pela Airbus. Então, nós temos esse mercado. Depois, a área de defesa, que é sinérgica, tem sinergia. Claro. Se não houver tudo junto, não adianta, como eles estão propondo, separar a defesa, porque aí destrói o centro estratégico, que é a engenharia, que é a tecnologia. Pois bem, no setor de defesa, nós estamos pagando um dobrado para desenvolver 2 projetos há muitos anos. Eles estão prontos. Chegou a hora da onça beber água, chegou a hora da gente ganhar muita grana. Primeiro projeto é um supercargueiro chamado KC-390. 390. Isso é uma joia. Todo mundo no Brasil devia procurar conhecer, se não puder ir lá, entra na internet, KC-390. É um supercargueiro, uma lindeza, desenvolvido pela Embraer. Que transporta o quê? Transporta tropas, transporta entra até um tanque. Esse KC-390 está pronto. Faltam 700 horas, a última vez que eu me informei, para ele fazer os voos de teste e homologar e estar disponível no mercado internacional. Os especialistas afirmam que há uma fila de 20 bilhões de dólares de encomenda para esse KC-390. E sabe quem ele vai tirar do mercado? O Hércules C-130 americano. Evidente. Porque esse é o turbo-hélice e o nosso é turbina. Turbina. Né? A jato. Jato. E é um esmaga. Segundo, os 2 pela Força Aérea. Segundo, a Força Aérea Brasileira encontrou a Suécia num momento único da história do capitalismo moderno. Claro. Único. A Suécia é um país mais ou menos do tamanho do Ceará, 10 milhões de habitantes, onde não cabe mais dinheiro e não cabe mais inteligência e sofisticação tecnológica. E eles, então, discutiram no parlamento um posicionamento estratégico que recomendou a eles, com grande consenso, procurar um parceiro estratégico global. Escolheram esse paísinho aqui, que eu amo e você também, verde e amarelo. E boa parte das razões que os fizeram escolher o Brasil como plataforma é uma encomenda da Força Aérea para a renovação do nosso parque de caças. Sim. Que são esses aviões mais agressivos, claro, que parece um folhetim de papel, que patrulha as coisas. Entre outras coisas, para proteger o pré-sal. Para proteger o pré-sal. Então,
A Amazônia Azul. Esse avião, o Gripen, é uma outra joia. O que é que toparam fazer os suecos, sem precedente no capitalismo mundial? Sim. Fecharam com o Brasil a transferência do pacote tecnológico sem reserva, 100%. Eu fui lá visitar, fui ver. O senhor foi à Suécia? Eu fui lá à Suécia por causa disso. Quando eu soube, eu fui lá para dizer, aguenta a mão que nós vamos lutar. Né? Porque senão eles vão trocar a gente pela Índia, vão embora. Né? Eu fui lá para dizer isso, olha, eu não sei se vou ganhar a eleição, mas o que eu puder fazer para ajudar o Brasil, eu vou fazer. Fui lá na Saab, visitei, olhei o Gripen, o primeiro Gripen que está sendo montado para nós, me emocionei de ter uma bandeira do Brasil gigante, encontrei os engenheiros brasileiros treinando lá, Paulo. 300 brasileiros foram treinados com foguete, com propulsão, com microeletrônica. O capacete é conectado com o avião e com o painel, sai tudo aqui duplicado. Isso já está sendo feito no Rio Grande do Sul, porque o compromisso é fazer do Brasil a plataforma global da Saab e do Gripen. Está pronto. E uma parte vai ser feita aqui em São Bernardo. 36 casos na Saab aqui. Já estão contratados. 36. O primeiro está sendo feito lá e 36 já customizados para o Brasil. E na hora que o Brasil vira essa plataforma, imagina de quem que a Argentina vai comprar, de quem que o Chile vai comprar. Os países africanos. De quem que a China vai comprar. Nós entraremos, seremos protagonistas globais em parceria com voltamos a falar, isso aí é um projeto da Embraer. Isso é da Embraer. Não, esses dois projetos são da Embraer. Que nós vamos entregar a Boeing. Ou seja, na hora que nós estamos indo para beber água, estes canalhas, não há outra palavra. Eu agora recuperei uma gravação do Tancredo Neves usando a palavra canalha. Sim. Derrubando dirigido ao Auro Moura Andrade. Canalhas. Pois bem, esses canalhas estão entregando a Embraer para a Boeing americana. Se eu vou desfazer, ou eles me matam antes da eleição, ou eu desfaço. Outra coisa, ministro, e o programa do submarino movido a energia nuclear, que aparentemente caminha a passos de cágado, manco. Como é que faz para botar? Com grande pressa. Quando eu fui ministro da Integração Nacional, eu procurei os amigos lá da Marinha e me ofereci para dar um tostão a mais, para ver se a gente acelera, porque isso é muito importante por si, e pelas aplicações civis que eles já estão originalmente no projeto preocupados. Por si, o que é? O submarino nuclear ele tem a força de mergulhar em águas bastante profundas, razoavelmente inalcançáveis pelos radares, pelo menos tradicionais, e de permanecer ali, fechado, escondido, indefinidamente. Até quanto o ser humano aguentar. Isso, indefinidamente. Isso é o essencial para um país que tem essas reservas estratégicas de petróleo sensíveis, só para as pessoas terem ideia. E essa costa? Só para as pessoas, 8.500 quilômetros de costa, só para as pessoas terem uma ideia. No que se anunciou, não tem nada de paranoia nisso, é fato. No que se anunciou a descoberta do pré-sal, os norte-americanos recriaram a quinta frota estacionada no Atlântico Sul. Olhando para o Brasil. Olhando para o Brasil. Que eles tinham extinguido depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, acabou. Extinto, porque não tinha necessidade nenhuma. Esse é o jogo. Não adianta fazer mimimi nem se queixar. Eles estão em águas internacionais, tá? Mas nós temos que ter uma força dissuasória. Não é para brigar com ninguém. É porque se você não tiver força dissuasória, você não manda no seu próprio nariz. Eu fui fazer uma reportagem lá. A aplicação civil. O reator é miniaturizado. É uma coisa absolutamente extraordinária que a engenharia brasileira. Isso? Quando você precisar acabar, exaurir o potencial hidráulico de geração de energia, por exemplo, no Nordeste, você vai poder usar mini usinas nucleares. Pequenininhas, sem o aparato e o custo de Angra. Mini usinas nucleares. Eu fui fazer uma reportagem para o Domingos... Eu quero lançar esse submarino como presidente. Eu fiz uma reportagem para o Domingo Espetacular sobre a nova defesa brasileira. Entrevistei o então ministro da Defesa, Celso Amorim, e fui a Angra. E lá, ministro, havia naquele momento 8.000 trabalhadores da Odebrecht trabalhando na construção dos submarinos brasileiros. 8.000, hoje não deve ter 1.000. Não, o projeto deve estar mais ou menos parado e o mais constrangedor, prender o almirante e destruir a reputação do almirante, que é o mentor intelectual desse o homem projeto. que desenvolveu o processo de beneficiamento do urânio. Não sei se ele fez alguma bobagem, mas se tiver feito, eu vou comutar essa pena. O senhor defende também, com muita ênfase, a questão da educação. O senhor tem uma experiência vencedora, que é a experiência de Sobral. Nós aqui na TV Afiada, os nossos espectadores mais fiéis se lembram de uma entrevista muito interessante que fizemos com o prefeito Veveu Arruda sobre uma daquelas marcas que ele atingiu lá em Sobral.
Tem números novos. Quais? O Ceará saiu hoje em primeiro lugar, IDEB de anteontem, de sexta-feira. O Ceará saiu em primeiro lugar no percentual de municípios que atingiu ou superou ou empatou com a meta do IDEB. Mas o mais assim, comovente para nós é que Sobral, a minha cidade, de onde vem o Veveu, que hoje é consultor da Fundação Lema para assuntos de educação, expert reconhecido em todo canto, e um amigo e irmão meu de longa data, nós saímos como primeira educação do Brasil. Uma cidade do interior do Ceará, do semiárido do Nordeste, e inclusive saltamos 4 posições no ensino médio. Como se pega uma experiência localizada em Sobral? Quantos habitantes tem? 200 mil. 200 mil. E se leva para um país que tem 208 milhões de habitantes. É só a gente extrapolar pelo dinheiro. Se o Estado, um dos estados mais pobres do Brasil, fez, é evidentemente que o Brasil, proporcionalmente, muito mais pode fazer. Segundo, isto lá está mais ou menos manualizado. O que significa manualizado isso? Significa dizer, aquelas práticas já estão replicadas no Estado inteiro e elas podem ser replicadas em qualquer lugar, em qualquer universo. Tem a ver basicamente com... Dê um exemplo de prática manualizada. Alfabetização na idade certa. Então nós descobrimos, na tentativa erro, isso não tem 20 anos esse esforço, portanto é possível fazer, né? E começa com o Cid, enfim, eu fiz um trabalho lá atrás, e vem com o Veveu... Cid Gomes, seu irmão. E vem com o Leônidas... Também foi prefeito de Sobral. Foi prefeito de Sobral, e a Isolda, que é vice-governadora, é uma equipe. Né? Isolda, mulher de... Isolda Sela, mulher do Veveu. Mulher do Veveu. Né? Que é vice-governadora do Ceará. Isso. Então, uma equipe de jovens, eu os vejo ainda como muito jovens, então, idealistas, que nos formamos fora e voltamos para a nossa cidade, é a primeira geração que volta em massa. Então, nós descobrimos, por exemplo, uma prática manualizada, que a grande causa de evasão é a disfuncionalidade aluno séria. Então, o garoto faz 9 anos e perde o ano. Aí ele fica com a turminha que vem de 8 anos. Aí ele faz 10 anos e perde a série. Eita. Aí ele fica com a turminha de 8 anos, ele não aguenta mais. Porque muda muito, a criança muda a psicologia, claro. a convivência. Ele abandona, se desmotiva e não quer ir mais. E aí nós fizemos o quê? Ao invés, aí a demagogia, aqui em São Paulo inventaram isso, que aliás caiu 3 posições durante o período... É uma das obras do governo Alckmin. Um estado mais rico do Brasil. É isso que é importante as pessoas verem, que é o que está em debate. Né? Não é para falar mal pessoalmente de ninguém. Durante o governo Alckmin, o estado de São Paulo, mais rico do país... Esse novo IDEB. Agora caiu 3 posições. Caiu 3 posições. Nós fizemos o quê? Ao invés da promoção automática... Como se faz aqui em São Paulo? Como se passou a fazer, não sei se ainda faz. Nós resolvemos fazer um acompanhamento personalizado. Epa! Assim mesmo, como eu estou lhe dizendo. Criamos o reforço escolar, envolvemos a família na coisa... E hoje Sobral tem um bedel, ao modo velho antigo, e se a criança não chega na escola, o bedel pega a motocicleta e vai na casa dele. Saber o que está acontecendo e trazer. Se tem autista, é um professor especializado para cada autista. Eu vou lhe dar o meu testemunho. Lá em Sobral, eu visitei uma escola, e enquanto a minha mulher e outros amigos iam no refeitório ver como era feita a comida, o refresco, eu vi uma sala entreaberta, vi uma professora e um menino. Aí eu fui lá, entrei e vi uma professora com um menino só, os dois sentados no chão. Aí eu disse, como vai? Tudo bem? Estou aqui fazendo uma visita e tal. A senhora está dando aula para um aluno só? Ela falou, ele é autista. A senhora está dando atendimento individualizado? Sim, nós damos aqui em Sobral. Para todos. Para todos. Não custa nada, Paulo. Não custa nada. Não custa nada. É um ser humano. Sim, mas o tratamento individualizado para um aluno autista. Não custa nada. Eu fiquei... Então, manualizamos isso, então fazemos, e aí a garotada agora é acompanhada individualmente. E aí, quando você vira o jogo, o mérito, quer dizer, o ciclo positivo funciona. Aí criou-se uma emulação. Aí a meninada agora... Tudo bem, ministro, mas como é que o senhor faz isso com 200 milhões de introduzindo uma condicionalidade no novo Fundeb, que eu preciso renovar em 2019, porque ele vai cair, vai caducar. Então fizeram o Fundef e o Fundeb, que foi uma política pública exitosa, que perpassou Fernando Henrique, Lula e Dilma, mas tem data marcada para acabar. E isso colapsaria a educação básica do Brasil, o ensino fundamental. Então nós precisamos renovar, fazer o IDEB novo,
ele tem que ser reforçado, porque trata-se de prioridade. E ao reforçar, nós precisamos introduzir condicionalidades. Ou seja, por exemplo, eu preciso estabelecer metas, como nós temos lá, de desempenho. Uhum. E eu não deixo as pessoas com essa meta de desempenho sozinhas. Eu dou os manuais, eu faço a capacitação, eu faço o treinamento, eu faço a supervisão, eu faço a avaliação, eu faço o controle, eu premio. Quando acaba a rodada, a melhor escola assume apadrinha a pior escola. Como é que é? A melhor escola que conseguiu os melhores êxitos fica encarregada de puxar a pior escola que apareceu nessa mesma avaliação. Essa é uma condicionalidade que... Puxa como? Ela é chamada, a direção, a supervisão, os alunos, tudo, e passam a trabalhar em parceria, a melhor com a pior. Entendi. Então, o que está acontecendo? Onde é que está pegando? Entendi. Por que está... Olha, nós resolvemos isso assim. E por que não, como o seu antecessor, candidato à presidência da República no seu partido, o Leonel Brizola, fez, por que não espalhar mais brizolões? Não, o paradigma é o ensino integral. E no ensino médio, profissionalizante. Então, no Ceará, hoje, 1 de cada 3 escolas de nível médio já é tempo integral profissionalizante, com os alunos que terminam com estágio remunerado nas empresas pago pelo governo. Então, a ideia, eu começo com resolver o problema da creche em tempo integral, porque nós descobrimos também nesse aprendizado que é dos 0 aos 3 anos que se conformam as aptidões do ser humano. Sim. É ali nos 0 a 3 anos que ele precisa não só da nutrição correta, mas do carinho, da socialização. Ali que se define o ser humano. Ali que se define o futuro. Claro. Então, a ideia, já estamos experimentando isso com grande sucesso lá, é dar creche em tempo integral para as crianças de 0 a 3 anos no Brasil. Não é possível prometer para todo mundo imediatamente, mas eu estou com a meta ambiciosa de dar no meu governo a metade, né? Sim. Metade dessa demanda. Tá. E no nível médio, a partir dos 11 anos, quando as tentações da rua se apresentam mais perigosas, também fazer o ensino em tempo integral profissionalizante no nível médio. Chegamos a um ponto importante, que são as tentações da rua. E eu, como morador de uma grande metrópole, que é São Paulo, filho de uma grande metrópole, que é o Rio de Janeiro, que me dá muito orgulho, casado com uma baiana de Salvador, outra grande cidade, e todas elas, como Fortaleza, vivem debaixo da questão da insegurança total. Total. O senhor, no seu programa, o senhor diz que vai federalizar o combate ao crime organizado. Como se sabe, o PCC hoje é uma instituição multinacional, no sentido de que ela é toda nacional e já chegou à América do Sul. Sim, ela está controlando todos os caminhos de droga, controlando junto, disputando com esses comandos outros de outros lugares. Isso. Como é que é a federalização do combate ao crime organizado? Como isso vai mudar a minha vida aqui na esquina da Rua Sabará, onde outro dia mataram uma jovem? Hoje, o excesso de homicídios que há no Brasil, 63.880, basicamente é consequência de disputa de território por facções criminosas ao redor do controle do território do tráfico. É evidente que você tem, na esquina pode haver outras causas. Não, claro. Né? Pode haver outras o crime passional e tal. E assalto, isso não parece ser dessa questão. Portanto, fora da rotina dos estados, municípios e tal, a União Federal, na minha opinião, precisa mudar a institucionalidade brasileira, porque isso é um fenômeno que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, tomou uma proporção central e nós não mudamos nada. Nem a orçamentação, nem a estratégia, nem as leis. Não, mas o governo Temer teve uma grande contribuição, que foi fazer a intervenção que nós, do Conversa Fiada, chamamos de intervenção Tabajara. Tabajara, absolutamente. Estava dado, explorando o medo que as pessoas têm, o pedido, a súplica justa de que se faça alguma coisa. Mete o aparato, já morreram 4 garotos das Forças Armadas que a indignidade e a demagogia política puseram para fazer uma atividade para a qual não E a insegurança aumentou. É evidente, Paulo, porque o crime não se enfrenta com aparato. Modernamente, o crime se enfrenta com inteligência, infiltração, mapeamento, formação da culpa. E a gente pode botar o espectador do Conversa Fiada na prática, é o seguinte,
A polícia militar é encarregada de estar na frente na ostensividade. O policial militar, por regra, é um proletário, é um operário. É um operário. Ele não tem um salário que permita Sim. ele viver em regiões nobres da cidade. Claro. Portanto, suas famílias vivem em ambiente de favela, de bairros pobres, etc, etc. Aonde está sediada a luta por controle de tráfico. As suas famílias precisam sobreviver. Claro. Como é que eu vou exigir de um policial militar que ele se exponha, né, no enfrentamento de uma coisa que pode constranger a família dele imediatamente, sendo que ele sabe moralmente de que quem financia aquele tipo de crime são os ricos que cheiram cocaína, claro, na zona sul do Rio, nos Jardins em São Paulo, etc, etc. Eu estou com essa mania de falar etc, etc. Então, é preciso trazer isso para o governo federal por essa razão. Então, a ideia é mudar toda a legislação, no que for necessário, e fazer com que o enfrentamento da facção criminosa, do crime organizado ao redor do narcotráfico, do colarinho branco vinculado a crimes financeiros e contra a corrupção do dinheiro público e a corrupção do aparelho policial, ou seja, transformar isso em responsabilidade federal da investigação à prisão. Entendi. Só para você ter uma ideia, a cabeça do PCC fez um acordo com as autoridades em São Paulo, sim, que fecham os olhos para as redes de narcotráfico, e em contrapartida eles dão um certo controle na base do terror de não ter homicídio, ou diminuir o homicídio. E estão fazendo em Fortaleza o terror, brigando com o Comando Vermelho com coisa. Porque ainda não assumiram o controle. Porque não assumiram o controle ainda lá, mas o comando sai daqui. Então, e todo o comando do PCC está nos presídios de São Paulo. Enquanto isso, a metade das vagas dos presídios federais de segurança máxima, onde você pode segregar, controlar as comunicações, estão ociosas, vazias. E o senhor acha que a Polícia Federal tem gabarito para fazer isso? Gabarito tem, mas tem alguns problemas. O primeiro problema, o efetivo é de 11 mil pessoas. Sou do policial investigador. Eles estão 5.400 deles sentados atrás de birôs ou em atividades burocráticas. Emitindo passaporte. Emitindo passaporte e outras tarefas. Sim. Então, resta 5 mil para fazer, de fato, a coisa. Aí você bota segurança de autoridades, segurança de dignitários estrangeiros, né? Ostensividade de fronteira, de Araque. Então, não tem investigação. E esses escândalos aparatosos, midiáticos, que também dão um trabalho infernal. Então, a ideia básica aqui é que a gente faz um concurso ou remaneja servidores burocráticos para assumir 100% das tarefas burocráticas e libertar essa excelência investigativa da Polícia Federal para atuar toda na ponta. Criar um concurso e um quadro de carreira de policiais federais de nível médio para as tarefas de ostensividade. Vamos lá, precisa ter um policial federal na iminência de uma alfândega, de uma coisa e tal, não precisa um profissional de investigação, né? É um agente que pode estar ali disponível para dar o reforço. E, a partir daí, você reforçar a estrutura de inteligência. Hoje, os serviços de inteligência, por regra, não se comunicam. A segunda seção da PM não se comunica com a civil, esses não se comunicam com a Polícia Federal, porque um tem medo de furar, porque está infiltrado de bandido, não a Polícia Federal, mas nos estados está muito infiltrado. O serviço de inteligência das Forças Armadas também não partilham, não façam. A ABIN é uma brincadeira de criança. Mas aí, tem profissionais muito qualificados, mas está sem projeto. Mas aí tem uma questão que eu gostaria de formular para o senhor ministro. No seu governo, a Polícia Federal teria chefe? Teria chefe. Quem é que seria eu? Chefe. É porque a Polícia Federal parece que não tem chefe, né? Desde o governo... Nós precisamos organizar um pouco as coisas aqui, desde o governo PT. O último chefe que teve foi o Márcio mais baixo. É isso, Desde o ministro... E a gente precisa organizar as coisas no Brasil. O Zé Eduardo Cardoso não mandava na Polícia Federal. Não, aparentemente não. E assim, mandar aqui é uma coisa que a gente tem que explicar bem, porque está cheio de mina no território onde a gente anda no Brasil. Isso. Né? Tudo fora do lugar, todo mundo fora da caixinha, cada um achando que pode, o que quer fazer e vai fazendo. A Polícia Federal, na condição de polícia judiciária, ou seja, sob mandado judicial, não está sob hierarquia do presidente da República, nem do ministro da Justiça, sequer do superintendente-geral, do diretor-geral da polícia. Porque o mandado é explícito, então vá lá na casa do Paulo Henrique Amorim, pega os livros dele e traga aqui. Isso. Então esse é o juiz que manda. Mas esse negócio de como fazer isso,
delegado de polícia dando entrevista, vazando informação... Aí isso é uma especialidade da casa. Isso aqui vai ter que mudar tudo. E ali a maioria está muito aborrecida com isso. Eles são, por regra, muito profissionais. Por regra, são muito... Eu conheço bastante bem. Tenho conversado muito com eles. Eles estão muito incomodados. Porque eles sabem que eles tinham um conceito unânime na sociedade brasileira. Eles estavam ali entre as instituições que o povo brasileiro ainda acredita. Eles estavam do lado de bombeiro, sim, de forças armadas, de igreja. Isso. E em função da agora eles viraram uma coisa que está misturada na política. Eles não gostam disso. E eles querem de volta esse status de polícia de Estado. E isso eu vou dar a eles. Agora, ministro... Ao mesmo tempo que vou punir severa e exemplarmente quem achar que pode contestar a autoridade do presidente da República. Como enfrentar esse partido da justiça? Nós temos hoje no Brasil, o que muitos chamam, inclusive o site Conversa Fiada, de casta da justiça, que tem salários cada vez progressivamente mais generosos. Descobrimos, por exemplo, que a verba mensal do Museu Nacional correspondia ao salário de um juiz no Brasil. Não é propriamente o salário de um juiz, mas é o custo de um juiz. Isso. O conjunto da renda, né? Eu lhe pergunto, como o senhor pretende enfrentar a casta da justiça, que é a justiça mais cara do mundo? Como evitar cometer os mesmos erros que Lula e Dilma cometeram na escolha de ministro do Supremo? Esse é o primeiro elemento da resposta. Quando você... E esse foi o grande problema do PT. O PT quis, no poder, imitar o PSDB. Então, o Fernando Henrique violentou tradições importantes da vida brasileira quando nomeou pessoas para o Supremo Tribunal Federal da linha partidária, estrito senso. Assim, Gilmar Mendes. Vamos ter clareza, é uma pessoa que é um bom jurista, uma pessoa inteligente, estudada e tal, mas o Gilmar Mendes é um... Persegue jornalistas como a mim e a Menu Carta. Não, todo mundo. Enfim, é uma pessoa partidária. Aí o PT vem e faz o quê? A mesma coisa. Uhum. Então, este problema vai remanescer aí durante um tempo. Porque eles, por cima disso, meteram a tal PEC da Bengala, que congela até os 75 anos essa distorção no Brasil. Uhum. Portanto, nós vamos ter um problema que não é tão simples nem trivial de resolver. Mas eu tenho um olhar, digamos assim, de cientista político sobre isso. Eu tenho para mim que os poderes democráticos se desmoralizaram. A presidência da República, a partir da Dilma, se desmoraliza. O parlamento, que é o outro poder democrático, constituído pelo povo, se desmoraliza, chafurda na corrupção, e o poder não admite o vácuo. E aí o que acontece? O Ministério Público e o Judiciário estabeleceram uma corrida para governar o Brasil sem autorização, porque são poderes técnicos que não acessaram o poder pela autorização popular. Eles estão ali por concurso ou por nomeação, no caso dos tribunais superiores. Eu tenho para mim que se nós acertarmos a mão nessa eleição, parte desse problema, que é uma coisa imaterial, que é restaurar a autoridade do chefe de Estado brasileiro. Porque no presidencialismo, o presidente da República tem uma dupla função, encarnada nele mesmo, que no parlamentarismo separa. Ele é, a um só tempo, o chefe do governo, que maneja orçamento, se veta ou não veta aumento de judiciário, e tem a posição de chefe do Estado. Né? Essa função de chefe do Estado foi aviltada no Brasil. Vamos no prático. Vamos no prático aqui. Qualquer jijuno ou qualquer rábula, né, ser um curioso do direito, sabe que a Constituição Federal garante a autonomia, a independência e pede a harmonia entre os poderes. Todo mundo sabe que a atribuição de escolher ministros para compor o Executivo é atribuição exclusiva do presidente da República. E ele está autorizado a exercitar esta faculdade ao seu talante e discricionalidade. Quando a Dilma, loucamente, na minha opinião, chama o Lula para ser ministro, eu achei um disparate. O que é que ela estava querendo com aquilo dizer? Que estava destruindo a presidência, trazendo o Lula para dentro do poder? O que é que a ajuda do Lula podia dar dentro do governo que não podia dar de fora? Assim, tudo bem. Mas era atribuição dela, com status constitucional, e o Lula nem sequer acusado era de nada. Nem sequer acusado era de nada. Aí vem uma liminar individual determinando a sustação da posse. Isto violenta a Constituição e, portanto, o juramento do presidente da República, que, ao tomar posse, jura solenemente manter, cumprir e fazer cumprir. Tudo isso é muito sábio. Cumprir e fazer cumprir a Constituição. Portanto, o chefe de Estado
violentado na sua atribuição de status constitucional por um magistrado que leu errado a Constituição, Sim. não deve obedecê-lo. Não. Não deve obedecê-lo. É parte do controle constitucional difuso que ao chefe de Estado cabe não dar cabimento a uma decisão inconstitucional, com as devidas vênias. Um ofício à presidenta do Supremo comunicando, com citação dos artigos, que aquela liminar é descabida, violenta a Constituição e viola o juramento. E vou dar posse ao ministro agora. E marca a posse e convida a presidente do Supremo para estar presente, para nossa honra, às 9 horas da manhã do dia seguinte. Perfeito. O que aconteceria? Nada. Absolutamente nada. Na entrevista que o William Bonner lhe concedeu no Jornal Nacional. Muito bom. Me desculpe. Mas... Não, me desculpe o senhor. Me veio de novo à cabeça uma questão que eu gostaria que o senhor explicasse ao espectador da TV Afiada. Como é que é possível que uma democracia conviva com uma instituição como a Rede Globo, que é um fenômeno ímpar no mundo civilizado? Como que o senhor vai conviver com a Globo? A democracia brasileira tem várias graves questões para resolver. Não existe democracia sem uma cidadania empoderada. E o empoderamento cidadão começa pela disponibilidade plural da informação. Agora é muito delicada esta fronteira. Eu conheço a opinião editorial da TV Afiada, os amigos meus têm ponderado por isso, mas eu resisto, se é hábil, antes de mais nada, se é hábil a gente imaginar, para parecer valente e não amedrontado com as interdições, claro, se vale a pena a gente propor uma coisa que não tem capacidade de entregar. Você imagina que qualquer presidente da República conseguiria do Congresso Nacional Brasileiro uma regulamentação da mídia que, por exemplo, proibisse a propriedade cruzada de meios? A chance é quase zero. Quase zero. Por quê? Porque o Tasso Gereissati é dono da TV no Ceará. Sim, sim. Sarney, Paulo é dono na Lagoa. Edson Lobão. Só quem não tem sou eu. só quem não tem sou eu, porque nunca quis ter, porque considera ético. Não acho correto. Pois bem, então, ao invés disso, eu estou pensando em outras coisas. Por exemplo? Uma está na minha mão. A verba publicitária. Perfeito. A verba publicitária da União Federal e de suas coligadas, ela não deveria ser jamais distribuída, muito menos com o status normativo que a Dilma fez. Sim. Com o nome pomposo de mídia técnica. Mídia técnica. Que é assim. E segundo o seu amigo, o senador Requião, é tudo o que a Globo queria ouvir. Mas é óbvio. Então você tem o seguinte, pega o Ibope, que aliás suspendeu a divulgação da pesquisa com a Globo dessa vez, sabe-se lá. Né? Isso, 3 pontos de interrogação. Botar a barba de molho, esse aqui é o Brasil, né? Proconsul, Globo, isso, tal. Né? Então, ela botou lá num decreto, dizendo o seguinte, que o Ibope é que define quem distribui a verba do audiência. Só que a audiência é totalmente forjada, Paulo Henrique. Por quê? Porque quem define essas verbas são as agências de publicidade e elas recebem uma espécie de suborno institucional que é, como é que chama? Bônus. Bônus de veiculação. BV. BV. É o BV. Então, BV que qualquer outro lugar do mundo chamaria de propina. Aqui Não, aqui o senador Fernando Henrique Cardoso, a pedido da Globo, transformou em lei o BV. Pois é. Então, isso daí tudo tem que ser mudado. E aí a verba pública deve ser distribuída para democratizar a mídia, ou seja, empoderar a pulverização de centros alternativos, financiar cooperativas de jornalistas, cooperativas de produtores culturais, não só com essa verba publicitária, mas criar uma linha de crédito no BNDES e lastrear essa linha de crédito com verbas publicitárias. Cooperativas de jornalistas, sindicatos, universidades, grêmios estudantis. Entendi. TVs à mão cheia. É a mão cheia, como diria o Castro Alves. Como diria o Castro Alves, falando dos livros. Isso. Ministro, uma pergunta que eu tenho certeza de que o nosso espectador esperaria de mim que eu fizesse. O senhor não vai meter a mão na CBF? Eu te juro que eu não parei para pensar sobre isso. Eu estou tão angustiado. Mas veja, não é um escândalo? O esporte favorito do povo brasileiro na mão da CBF.
e ninguém ousa pôr o dedo lá. Me constrange muito, mas eu não sei, eu me comprometo a estudar. Tá bom, então vamos aqui na próxima vamos. A população precisa saber que a CBF é privada. Mas a seleção brasileira não. A seleção é nossa. Ela é pública, do ponto de vista do nosso amor a ela. Diria o Nelson Rodrigues, que está aqui. É a pátria de chuteiras. Bom, eu vou estudar esse assunto e volto a conversar com você. Me desculpe por não ter parado para pensar nisso. Agora eu gostaria de tocar no último tema que eu nunca vi o senhor tratar na sua pregação de candidato. Política externa. O que o senhor acha da administração Celso Amorim no governo Lula em relação à política externa? No governo Dilma não teve política externa. Qualquer palavra menor do que extraordinária e brilhante não será justa com o Celso Amorim, o que ele fez. Empoderado pelo Lula, sim, que tinha um conselheiro pessoal nessa área, que tinha valores muito interessantes, Marco Aurélio, não tinha a grandeza e a percepção de mundo que o Celso Amorim tem. Uhum. O que o Celso Amorim fez foi projetar o Brasil para ser uma nação do centro do respeito internacional. E fez isso em questões intrincadas, como, por exemplo, a questão nuclear do Irã. Do Irã? O acordo que foi assinado e que o Trump agora imprudentemente está rasgando isso, e está tensionando dramaticamente as relações dele, Trump, com a Europa, esse acordo foi desenhado pelo Celso Amorim. Sim, senhor. Só para o brasileiro saber. Isso. Por puro amor à paz internacional, por puro apego à solução pacífica dos conflitos, o mais puro sentimento, que está tudo rasgado nesses tempos de Michel Temer e PSDB, que são os princípios do Barão do Rio Branco. Né? A solução pacífica dos conflitos, claro, a autodeterminação dos povos, não intervenção, por uma ordem internacional assentada no direito, na lei. E isto é, na minha proposta, no meu projeto nacional, uma das duas pernas onde eu posso afirmar que defenderei um projeto nacional. Sim. O projeto de defesa, eu rabisquei aqui rapidamente claro, as questões, e a política externa absolutamente proativa. Os valores do Celso Amorim são aqueles que eu cultivo há muito tempo. Perfeito. Evidentemente que eu quero fazer algumas adaptações a algumas questões. Então aí que eu perguntaria ao senhor. De lá para cá, houve a Venezuela. O mais grave de todos os problemas. E eu quero comentar isso porque o brasileiro precisa saber o que está Então vamos lá. Veja, o PT, por uma solidariedade meio pouco crítica ao campo da esquerda, né, o PT não percebeu... O senhor não se considera no campo da esquerda? Eu me considero, mas só que eu vivo em permanente modernização. Sim. Então, vamos lá, tem um caso concreto. O Chaves foi uma resposta algo tosca, mas muito interessante para a aguda falta de espírito nacional de uma certa elite da Venezuela. Sim. Então, ali é uma reação nacional, é uma reação solidária aos pobres, é uma genuína. E a Venezuela conseguiu sustentar o chavismo porque os preços do petróleo passaram aí uns 6, 7, 8 anos muito altos. E, de novo, revelando esses limites da esquerda, tradicional latino-americana, brasileira e tal, não se percebeu a necessidade estratégica de sair do nacional consumismo insustentável para um projeto de produção autônomo, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com a estruturação de um sistema financeiro que seja vinculado à produção e não ao rentismo, à especulação e às cadeias internacionais de domínio e prepotência. Isso é o mesmo fenômeno brasileiro, mesmo, rigorosamente. Não é? Então, o que acontece? O Chaves consegue se manter com todas as graves interdições e sofrimentos e consegue passar para o Maduro. O Maduro ia sofrer a mesma coisa da Dilma, e aí resolveu endurecer. Neste momento, eu acho que nós perdemos o passo. A política externa brasileira. Ainda com a Dilma. Nós, ao invés de, no privado, com a força, com a autoridade moral, com a natural liderança que o Brasil tem, essa canalha dos tucanos não sabe, não quer que o povo saiba, eles sabem. Mas vivem dizendo que nós politizamos as relações externas. O Brasil tinha 5 bilhões de dólares de superávit bilateral com a Venezuela. Era o nosso quarto mais importante parceiro bilateral no mundo. Isso tudo foi para a lata do lixo. Milhares de empregos, centenas de milhares de empregos no Brasil foram perdidos porque o Brasil perdeu o passo na crise da Venezuela. É verdade. E aí nós ficamos ali. Entre o governo, nós ficamos omissos em mediar o conflito, em acessar o Maduro para dizer, olha, vamos administrar uma transição, não é com truculência, vamos organizar isso aqui,
fazer um grupo aí, o Grupo do Rio, Isso. já estava institucionalizado, vamos criar aqui um caminho de construir uma mediação, desarmar essas bombas, isolar os fascistas venezuelanos, etc, etc. Porque a nós interessa a estabilidade política da Venezuela. E não queremos intrusão de potências estrangeiras, seja as quais forem, esse é o meu ponto de vista, no nosso território. Não conseguimos essa proeza, ficamos alisando unilateralmente, virou um dogma ideológico, os americanos entraram para fazer propaganda aqui no Brasil, virou uma coisa que o coxismo, se o cara quer ser solidário com refugiados, que é um país de imigrantes como o nosso, parece que é. Enfim, eu estou muito chocado, por isso que eu transformo tudo isso em energia para ganhar essa presidência da República, para fazer uma desratização geral. Eu entendo que o senhor não faria restrição à entrada de imigrantes venezuelanos? Em absoluto, nós temos que protegê-lo, nós somos o Brasil. Claro. Olha, há milhões de brasileiros, você e eu sabemos bem, humilhados nos Estados Unidos, humilhados na França, humilhados na Alemanha, na Bélgica, em Portugal, e o Trump outro dia separou crianças brasileiras dos seus pais, não é possível. Mas voltando ao ponto. Então, voltando, o que acontece para piorar tudo? Vem o golpe e os canalhas Temer, PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, assume o papel de vassalos dos Estados Unidos, da política do Big Stake dos americanos. Do Trump. Né? E passam a isolar a Venezuela. Resultado prático. A Colômbia já tem um antagonismo. O Brasil, né, encosta e começa a ter um antagonismo ajudando o trabalho de pinça de asfixiar o Estado venezuelano. Isso. Resultado prático. Hoje está cheio de consultores militares e de inteligência da China e da Rússia. Claro. E os americanos, que de bobo não tem nada, convidaram a Colômbia como sempre, para integrar a OTAN, a Organização Militar do Tratado. Como é que é? Nossa grande mídia também não noticiou. Os americanos nem o conversa convidaram fiada a Colômbia para integrar a OTAN, que é a Organização Militar do Tratado do Atlântico Norte, quando todo mundo sabe, se a geografia não virou de pé cabeça para baixo, que a Colômbia está no Pacífico Sul. Veja o que está acontecendo na nossa fronteira. E a Colômbia tem com os Estados Unidos uma relação de carne e osso já faz tempo, desde o chamado Plano Colômbia, já faz tempo, que tinha como objetivo aparente combater o tráfico e, na verdade, era uma ocupação política. Veja, nós estamos violentando um espaço conquistado a duríssimas penas desde a Segunda Guerra Mundial para cá, tudo sendo jogado na lata do lixo. E sobre um grande conflito russo, sino-russo versus americano na nossa fronteira. Muito bem. E como é que o senhor vai enfrentar, se eleito, a nossa, qual deve ser a posição da nossa diplomacia em relação a essa nova aliança sino-russa? Nós vamos atuar, a minha orientação para o Itamaraty, que é de alta excelência profissional, vai atuar sob forte energia. Portanto, não pode estar com as contas sem pagar na ONU, não pode estar com as contas sem pagar nos organismos multilaterais. O Brasil está sendo um vexame por aí afora. Eu nunca vi o Brasil ser tão mal falado, né, pelos comportamentos das nossas autoridades aqui. Ela será guiada por dois conjuntos de valores. Um eu passo rápido porque já falei, né, os princípios do Barão do Rio Branco. Isso. Não intervenção, isso. Autonomia, determinação dos povos, solução pacífica dos conflitos, por uma ordem multilateral assentada no direito. Isso. E vamos agregar, por uma ampla e ativa política de proteção aos refugiados, que são hoje 65 milhões no mundo. Sim. Fruto das guerras por petróleo, basicamente. Perfeitamente. No Médio Oriente, no Oriente Médio e no Oriente Próximo. De outro lado, a política externa brasileira será guiada para buscar no mundo um regime de preferências comerciais industriais. Eu não aceitarei, sob meu governo, que o Brasil seja transformado num país exportador de produtos de baixo valor agregado, de commodities. Nem maquiladora. Nem maquilador. O Brasil buscará ter um protagonismo global em alguns complexos, em algumas cadeias produtivas globais. Talvez valha a pena a gente explicar o que é maquiladora. São aquelas fábricas... E as peças tudo de fora, você só monta aqui e vende. É isso. Então, isso não gera emprego. 80% do valor do carro produzido aqui no ABC vem do estrangeiro. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. E o segundo grande trend é uma busca de transferências tecnológicas sensíveis. Eu quero que o Brasil tenha um atalho, um fast track, um caminho mais rápido para acessar tecnologias de foguete, satélite, microeletrônica, que nós somos interditados pelos nossos parceiros. Foguete satélite por quê? Porque o Brasil não pode deixar suas comunicações, a vigilância da sua fronteira entregue a satélites estrangeiros, Paulo Henrique. Você imagina as comunicações militares
processada por satélite. E vão fazer isso agora. Já estão fazendo. Já estão fazendo. Já estão fazendo. O satélite que vai orientar as Forças Armadas brasileiras vive lado a lado com uma empresa estrangeira que fornece GPS, ao Pentágono. E o GPS que guia os nossos caças, que guia os foguetes brasileiros, que guia os nossos mísseis, todo americano. Que guia o nosso submarino, que guia as nossas naus da Marinha com o GPS americano. Então, esse regime de transferências tecnológicas sensíveis, nós temos que buscar, né, nas nossas relações internacionais. E tensionar o mundo no que estiver proporcionalmente ao nosso alcance, nós temos alguns potenciais pouco explorados, por um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods, que estão acabando de liquidar nossa irmã Argentina de novo. Nossa, irmã Argentina. E sua Isso. tosca então, o senhor poria uns anabolizantes no Banco dos BRICS. Anabolizando no Banco do BRICS, e quero avançar mais. Eu quero trabalhar com vários programas de financiamento multilateral. Por exemplo, eu tenho conversado, eu estive na França para ver microsatélites, estive na China conversando sobre essas 3 grandes questões. O comissário lá deu um pulo dessa altura aqui, me falou em livre comércio, disse: nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Enfim, mas ele não acredita. Essa é a guia. Ministro, Paulo Henrique, obrigado. Um abraço a todos. Gostou dessa TV Afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.